Olá, amigos da TV Gibi. Hoje é um dia especial, ou melhor, um dia histórico para o canal da TV Gibi, Grupo de Iniciação ao Basquete Infantil, que divulga as coisas do projeto Gibi nas escolas públicas do Brasil todo. Estamos recebendo nada menos do que um bicampeão mundial, 2 vezes medalha olímpica, além de ser considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos do Brasil. Ele é simplesmente Amaury Antônio Pazos. Que satisfação, meu amigo, te receber aqui. Jones, pelo contrário, o privilégio é meu estar aqui num ambiente que me é familiar, um ambiente que é do meu íntimo, que é o ambiente de basquete, principalmente do basquete da iniciação, do povo, da grande massa que deveria praticar esse jogo, que são os nossos infantis, os nossos crianças da escola pública deste grande Brasil. Tenho certeza que um dia esse projeto irá avante, mas de uma maneira avassaladora. Eu sou oriundo de um projeto igual a este, que foi feito na Argentina, que eu morei muito tempo em Buenos Aires. Eu sou brasileiro, mas passei 12 anos da minha vida em Buenos Aires, e lá no clube de bairro, na escola pública, eu aprendi a jogar basquete. Como eu, muitos outros poderão sair desse sistema, desse programa, desse grande projeto que é o projeto de basquete na escola para a nossa criança desamparada, nossa criança pobre. Por isso, Amaury Pazos é um dos, diríamos, padrinhos do projeto Gibi, que iniciou com o basquete nas escolas, na época do governo Mário Covas aqui em São Paulo, e ele foi um dos ex-jogadores que na época encamparam essa ideia. Mas para falar com a Amaury, a gente tem que trazer outros convidados de peso para fazer as perguntas e me ajudar aqui, porque são tantas coisas boas que a gente vai falar com a Amaury, e por isso está aqui José Luiz Coimbra de Mello, presidente da AVEBESP. Prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio. Galera, muito obrigado. O privilégio e o prazer é meu poder estar presente com o Caio da Silveira, com o Dodge, você, nessa entrevista, seguramente um dos maiores jogadores de todos os tempos da nossa história, o Amaury Pazos. Muito obrigado pelo convite. Dodge também dispensa comentários, campeão mundial, jogou na seleção brasileira, foi campeão pan-americano. Washington José, bem-vindo. Obrigado pelo convite a todos vocês. Para mim é uma honra poder participar e matar minhas curiosidades sobre, sem dúvida, o maior jogador de basquete do Brasil de todos os tempos e talvez do mundo. O Amaury, eu iniciei a minha carreira no Esporte Clube Sírio, quando ele jogava lá, e era o meu grande ídolo e ainda é. Então, para mim é uma honra poder estar aqui participando desse programa que será majestoso. Caio César Silveira. Caio também dispensa comentários, foi jogador olímpico, jogou a Olimpíada de 94, jogou em vários clubes do Brasil, jogador de uma qualidade tremenda, também está conosco. Prazer em recebê-lo, Caio. Obrigado, bom dia a todos. Eu fico feliz de fazer parte do Projeto Gibi, porque a AVEBESP e o Projeto Gibi me proporcionam estar em companhias tão ilustres. O Amaury, que vem nos visitar, graças à AVEBESP a gente tem esse convívio com a Amaury, com outros grandes do basquete, que torna isso para a gente uma coisa normal. Então eu fico feliz de estar participando disso, estar aqui do lado do Dodge, que é outro personagem histórico do basquete. Precisa estar sempre também em evidência, do nosso idealizador e engenheiro do Projeto Gibi, e também do jornalista Juarez, que é conhece a história do basquete como ninguém. E obrigado, Caio, por não ter me corrigido, né? Foi em 96, tá? Obrigado, na Elegância faz parte, né? Verdade. Amaury, como você disse, muita gente ainda tem dúvidas sobre a tua origem, cara. Alguns falam, ele é argentino. Não, Amaury é brasileiro, nasceu no bairro do Bexiga, né? E depois, bem novinho, foi para a Argentina. E o basquete, você acabou de falar um negócio muito interessante para quem não conhece, que a tua origem
dentro de um projeto na Argentina, que a Argentina, por sinal, é um país da América do Sul que tem uns tremendos projetos para iniciação esportiva, não só do basquete, mas com todos os esportes. E você foi um agraciado por isso. Olha, eu sou filho de um grande homem, né? Meu pai era um homem de uma visão extraordinária, de origem humilde, argentino, assim como minha mãe. E lá na Argentina ele lutou desesperadamente para poder me dar uma vida melhor do que aquele que ele havia tido. Quando aos 8 anos ele tinha que trabalhar de jornaleiro, de entregador de pizza, de qualquer coisa para ajudar a mãe dele a cuidar dos seus 2 irmãos. E este homem subiu na vida, né, cresceu graças aos seus próprios méritos, se autoeducou, porque ele tinha o afã de aprender, e a escola, a professora o apadrinhava, né, o amadrinhava, não sei como eu diria isso, mas o protegia porque ela via a ânsia, né, que ele tinha realmente em aprender. E morreu dono de uma cultura referente à história da humanidade extraordinária, né, como poucas vezes eu vi. O Roger Ferreira, que um dia foi meu padrinho de casamento, foi deputado federal, ministro do Brasil, ele disse que poucas vezes na vida ele havia visto um homem com um espírito humanitário tão elevado e com ideias progressistas tão claras e execuíveis que poderiam ser levadas à frente. Então, graças a ele que eu fui iniciado no esporte. Ele achava que eu era franzino, então eu tinha um professor que ia fazer ginástica comigo em casa e aprendi a nadar com 2 anos, acho 2 anos e meio, aprendi a nadar, e tanto é que o meu primeiro esporte foi a natação. Então eu na Argentina eu era nadador, jogava na Associação Cristã de Moços, lá é a Associação Cristiana de Jóvenes, na Argentina, e competia, né? E me cansei de perder o meu maior rival argentino, né? Na minha prova, que é a minha prova favorita, que é nos 400 metros nado livre, né? Eu não consegui jamais ganhar dele, ficava sempre meia piscina atrás. Eu tinha um porquê, né? Porque em Helsinki, esse rapaz, que o nome é Oscar Kramer, ele foi medalha de bronze na Olimpíada de Helsinki. Então havia algum motivo, né, para perder para ele. Mas o treinamento da natação era enfadonho. E com as bases que eu havia tido na escola pública, no clube de bairro, onde eu morava, que tinha uma quadra de terra batida, e tinha um professor lá, um monitor lá, que ele que me lembra até hoje, me ensinou como que era a coordenação dos 2 passos da bandeja, né, que muitos acham no início muito difícil, mas eu aprendi na mesma hora, porque dada a forma que ele me ensinou, ele me fez ficar parado à frente dele, e pular com a perna direita, pegando a bola da mão dele e dando mais um passo terceiro e fazer a bandeja, porque não tem nada mais fácil, né? Imediatamente já saí fazendo bandeja, né? Eu e todos os outros que lá estavam. Então, e assim foi que eu, aos 15 anos, larguei a natação e ia jogar na ACM basquete com os adultos. E joguei na equipe infantil lá do clube, lá, o Charlie, e no 2º ano, eu, aos 16 anos, eu já acompanhava a equipe de adultos, né? E consegui jogar numa temporada, joguei 10 segundos. Porque com 16 anos. Todo mundo saiu com 5 faltas, eu fui obrigado a entrar. Nesses 10 segundos, eu cometi a maior série de erros que alguém pode cometer em 10 segundos. Mas isso é absolutamente normal, né? Então esse foi o começo, né, do basquete lá na Argentina. Numa escola pública, né, como eu acho que deve ser, em todo lugar. Só para a gente ter sequência, depois os nossos convidados vão perguntar, fazer pergunta para você. Com 16 anos, em seguida, você não jogou o 2º campeonato na Argentina, porque aí você já mudou para o Brasil? Não, eu vim para o Brasil com 17. 17 anos, no ano seguinte. Eu vim para o Brasil e eu fui jogar vôlei no Tietê, no clube de regatas Tietê, que era um clube que meu pai conhecia, porque ele já havia estado aqui antes, né? E eu vou dizer outra coisa, o meu pai, ele, quando minha mãe estava esperando que eu nascesse, ele trouxe minha mãe para o Brasil para eu não nascer na Argentina, porque ele já havia sido perseguido pelo CGT da Argentina, né, dos descamisados, né, pelo governo do Perón, e ele não tinha mais ingerência sobre o negócio dele, que era o Instituto de Beleza. Quem mandava lá eram os funcionários que iam trabalhar quando queriam, aquela coisa toda, você sabe como é que é.
Então meu pai falou que aquilo não era um país que eu poderia crescer e ter um futuro brilhante pela frente, ou bom pela frente, pelo menos melhor que o dele. E então ele veio para o Brasil e assim voltamos, né? Depois que minha mãe ficou doente aqui, voltamos para a Argentina, ela faleceu, e eu então ele me colocou num colégio interno lá, poliesportivo, né? Onde eu nadava, jogava beisebol, rugby, futebol, tênis, arco e flecha, qualquer coisa, bolinha de gude, tudo, né? Só saía no último domingo de cada mês, depois do almoço. Às vezes não saía porque eu estava de castigo, né? Então, estava interno lá. E depois meu pai casou e então com 17 anos voltei para o Brasil e fui para o Tietê, jogar vôlei. Joguei no juvenil de voleibol do Tietê, uma equipe muito boa, fomos campeões, né, 2 anos seguidos. E um dia, passa lá na quadra, nesse treino de voleibol, um senhor baixinho, né, moreno, senhor mas fala aí. O nome dele era Oscar Guaranha, ele era o técnico de basquete do Tietê. Então ele parou lá no canto da quadra, me chamava de Nenê. Nenê, vem cá. Nenê, vem cá. Eu olhei assim, não sabia quem ele era. Falei, o que você está fazendo aí jogando esse jogo aí? Esse jogo é meio afrescalhado. Não, eu jogo aqui, esse time é campeão, né, de juvenil e tal. Eu vim jogar basquete. Você sabe jogar basquete? Não, até que eu sei. Jogar basquete. Então amanhã aqui às 7 horas aqui nessa quadra de fora, lá do Tietê. Aí eu fui com ele e fiquei todos os dias indo lá para o Guaranha. Ficava na quadra junto com ele, eu ia dar um lá no outro da quadra, passando a bola por trás, por cima, embaixo da perna, e ele me deu ali, nesse espaço de tempo, a base para o que eu acho que teria sido a maior qualidade minha, que era o controle de bola. Né? O controle de bola no basquete. Eu acho que se alguém me perguntar, olha, o que você fazia aqui? O controle de bola, que era um negócio aqui com uma mão, com duas, assim, assado, tá? Tanto que quando eu passava a fazer o passe, eu quase ensinava a fazer com 2 mãos, mas eu passava aqui, passava assim, do jeito que eu podia passar mais rápido, eu sempre passei, né? E sempre bem sucedido. Então o Guaranha, eu nunca esqueci do Guaranha, até hoje eu me lembro dele, né? Eu sempre o reverencio intimamente nos meus pensamentos, o quanto ele fez por mim, o quanto ele depois, como técnico do Aspirantes, onde eu jogava, né? Eu diretamente dali, na hora que ele deixou de ser o técnico da equipe, veio o Mário Amâncio Duarte, o português, foi jogador de basquete, me viu jogar, e do Aspirantes, quando houve a convocação do Campeonato Mundial de Adultos, né, o segundo Campeonato Mundial, o primeiro havia sido na Argentina, ele conseguiu com o Canela que o meu tio do Pinheiros não atendeu a convocação, convocaram 30, e não atendeu porque tinha falecido o pai dele. Então o Amâncio falou para mim, olha, eu consegui que você vai lá para o Rio, eu e o Zé Cláudio, que era um diretor lá, depois foi diretor de basquete da CBB, né, José Cláudio dos Reis, você vai treinar, mas no primeiro corte, pô, só para você se acostumar, você ver como é que é o negócio dele, tá? Falei, pô, eu não acredito, daí eu, na seleção brasileira, falei, o que é eu? Uma coisa completamente... porque, Mauri, só te perguntar, antes teve uma seleção paulista... eu não fui nem lembrado, né? E aí o Mário Amâncio falou pro Canela, né? Ó, você fez uma convocação de paulistas e esqueceu do melhor, que é o Mauri. Por isso que eu mandei esse moleque pra cá. Foi mais ou menos assim, não foi? Ainda bem que eu estou bem de memória. Então, mas o meu companheiro do Tietê era o Laerte, né? Laerte Gomes, grande Laerte, meu amigo até hoje, Lalá, chama ele de Lalá. O Lalá, então, ele foi convocado para esse sul-americano de Novos, que ia ter em Mendoza, na Argentina, né? Então, ele falou assim para mim, eu não fui convocado, né? Lógico, eu nem esperava ser mesmo. Mas ele falou, olha, eu vou te mandar um cartão postal lá de Mendoza. Só que não teve nenhum, cancelaram o torneio lá de Mendoza, não teve. Até hoje eu falo, estou esperando o cartão postal. E eu fui lá então para treinar no Rio, né? Fui lá com o Amâncio, de carro lá para o Amâncio e o Zé Cláudio. E cheguei no ginásio do Flamengo e estava treinando lá. O ginásio do Flamengo é embaixo da arquibancada do ginásio. E o Canela olhou para mim assim, você que é o Mauri? Ele falou, você vai trocar de roupa. Eu fui lá trocar de roupa, vai lá, aqueceu, dá umas corridinhas ali, dá umas corridinhas. E entrei no racha lá, estava um racha lá. Entrei no racha. O Canela disse posteriormente que desde esse momento em diante eu já era o titular da equipe, mas eu absolutamente não sabia absolutamente nada disso aí. Para mim, primeiro corte caía fora. Né?
E houve lá um incidente que quando esse campeonato mundial, que foi em 1950, em Buenos Aires, no ginásio do Luna Park, eu, como era brasileiro, diferenciado, né? Então eu assisti os Jogos do Brasil, já na Popular, naquele bancada lá e tal. E eu estava pegando um dia uma folha, falando, eu vou pegar o autógrafo desses caras lá. Então, bom que acabou o jogo, eu me escondi lá e entrei na quadra lá pulei a grade lá, entrei na quadra do lá e fui pedir lá. Tem uns 2 ou 3 que assinaram, não me lembro até que foi o Godinho, o Algodão, o Angelim e o Alfredo assinaram. Aí cheguei um jogador que eu gostava de ter, que uma plástica boa, o Thales Monteiro, né? O Thales Monteiro, eu pedi uma folha e fez assim, olha, uma porrinha, PIB. Ele pegou e não me deu autógrafo. Bom, em 54 lá, então, junto comigo, estava treinando o Thales Monteiro, né? O Thales Monteiro. Vem que autógrafo para mim agora, que delícia. Então, e ele chegava assim, não, agora vai ser cortado fulano, então agora vai, não sei o que e tal. E eu, sempre no meio desse turno aí, falei, bom, eu estava esperando mesmo, só que eu não era cortado. Ia para Primeiro corte, segundo, terceiro, quarto, 12. Aí ele, o Thales, ficou, né, entre os 14, né? Então, que não tinha mais corte. Então ficavam 2 de reserva, né? Podia escrever 14, e 12 entravam na quadra, figuravam na súmula, mas 2 ficavam de fora. E o Thales às vezes ficava, né? Então eu olhava assim e falava assim, puxa, não acredito, né? Então sai no jornal assim, depois do último corte, a equipe base, era Vlamir, Amauri, Angelim, Algodão e Maír. Quando eu olhei aquilo eu falei, não, eu não acredito, mas é mentira. 2 minutos depois, acho que nem mais do que isso, o meu pai estava lá no Rio de Janeiro, porque ele não aguentou, né? Lá no Rio. Seu Antônio. Meu pai, né? Gostava. É uma coisa. E foi assim o meu começo lá na seleção com o Canela, né? Que foi uma pessoa que eu considero até hoje a grande personalidade do basquete brasileiro de todos os tempos. Estou com o Renan Soares. Legal. O Iso, por favor, doutor José Luiz Coimbra de Mello, gostaria de fazer uma pergunta? Oi, Amauri, é ótima essa entrevista, que está contando para o coisas que basqueteiro, coisa que ninguém sabia. Exatamente. E ele esclarecendo de uma forma bem objetiva até, né? E, Amauri, entre várias perguntas que eu pretendo fazer, o Algodão me contou, nesse jovem veterano, que vocês estavam na Gávea, nessa quadra de basquete do Flamengo, que eu joguei lá, e o Algodão me disse, é isso, o Canela, numa reunião, eu não sei se o Algodão estava presente, a partir de agora só tem 2 jogadores aqui que tem vaga nisso aqui. Falou o Zeni, o famoso Zeni, um dos maiores jogadores da história do Rio de Janeiro e do Brasil, muito amigo do Algodão. É verdade isso, mano? Foi assim, o Canela, inclusive ele constrangia um pouco com a gente, né? Porque ele ficava numa situação perante os meus companheiros incômoda, né? Ele dizer, quando na preleção assim, da convocação, ele falava assim, olha, só tem aqui 2 titulares que vai, é o Vlamir e o Amauri. Vlamir e o Amauri. O resto vai disputar o lugar. Isso foi quando, Amauri? Isso foi, eu não me lembro quando foi um ano. Antes do Mundial de 54, sim, 54. Antes disso. 54. Eu não me lembro exatamente quando, né? Nunca, jamais, em momento nenhum, eu me prevaleci, eu me senti superior, diferente, ou o que quer que fosse, por força dessa expressão do Canela, né? É uma coisa íntima minha, eu não consigo fazer isso, né? Eu acho que uma equipe, né, somos 12, então somos 12, tudo igual, né? Não tem diferença. Tem diferença na quadra, você faz isso, você faz aquilo, mas de valor, assim, para mim, é o mesmo teor de valor. Qualquer um dos 12 que estão lá, todo mundo. Dodge, por favor, sua pergunta. Então, eu realmente agora fiquei sabendo vários pontos que eu tinha curiosidade, não sabia, apesar das minhas pesquisas sobre o meu grande ídolo. Mas algumas similaridades são fantásticas. Quer dizer, ele falou da pessoa aqui no Brasil que ensinou os fundamentos do basquetebol.
que eu tive o privilégio também de tê-lo como técnico e aprendi os fundamentos do basquete com o senhor Oscar Guaranha, que era uma pessoa fantástica. Tive muita sorte nisso, acredito como ele também. E vários outros jogadores, o Laerte, sem dúvida, Sucre, todos esses caras passaram na dúvida. E eu gostaria de saber a opinião do Amaury, principalmente hoje. Hoje nós não temos técnicos de basquete aqui no Brasil que ensinam o fundamento do jogo. Qual seria a fórmula para a gente conseguir isso? Quer dizer, eu sei que hoje existe a escola de técnicos de basquete, mas a gente teria os superiores, confederação, federação, eles teriam que enfatizar isso de uma forma muito grande. Ou seja, escola de técnico de basquete, muito bem, para o senhor lecionar a sua aula, onde quer que seja, o senhor tem que ser aprovado. O senhor tem que passar por um exame, que o Amaury vá testar esse cara, ver se os fundamentos que ele pode ensinar para a garotada são importantes, realmente são os fundamentos. Imagina alguém ensinando o fundamento, alguém como o Amaury Passos, que sabe tudo do jogo. Então, eu gostaria de ouvir sua opinião exatamente sobre isso, se você pensa como eu. Mas completamente, eu acho que é real, isso ocorre, acontece. Recentemente, olha, eu posso te dar um exemplo aqui, eu frequento o Paulistano, o Atlético Paulistano, né, onde eu sou sócio há muito tempo, e acompanho o basquete lá da equipe. E dos últimos 2 técnicos da equipe adulta, né, do Paulistano, um deles me pediu, e eles hoje são assistentes da seleção brasileira, né, o Neto e os dois. Para esse, o Neto pediu uma vez para mim, falou, eu quero conversar aqui com o rapaz. Eu falei, o que você quer que eu fale para eles? Eu falo para ele treinar, para chegar cedo no treino, né? Olha, você tem problemas aí com eles, individualmente e coletivamente no seu time. Você vão para a quadra. Ah, não, falou, na quadra não. Mas não sei por que não, porque eu não vejo problema nenhum e eu não quero ser técnico, não quero tomar o lugar dele, né? Absolutamente, até pago para não tomar, né? Não quero saber mais, estou cansado disso aí. Então veja a falta de interesse, né, de um técnico já de nível já superior, né, de categoria superior, tanto é que é assistente da seleção brasileira, em deixar perder uma oportunidade para um jogador, e é técnico como eu fui também, né, que eu fui campeão brasileiro da equipe do Monte Líbano. Eu dirigi o último jogo do Sul-Americano de São José dos Campos, eu dirigi a equipe lá, porque o Peck se sentiu mal, né, que era o Brito Cunha, a quem eu convidei como meu assistente, né, quando eu voltei a ser técnico, sem problema nenhum, porque ele realmente tem conhecimentos de fundamentos, né, é um estudioso do jogo, e me ajudou. O problema de caráter não está em discussão, porque isso ele não tem, mas o resto tudo espetacular. Mas foi útil, né? Foi benéfico para a equipe, para o meu time, que é o que eu queria. Então, ele perde uma oportunidade de uma pessoa como eu, que jogou 4 campeonatos mundiais, né? Em 2 fui finalista nos 4, 2 primeiros, um segundo e um terceiro, 2 Olimpíadas, 2 terceiros lugares. Tetracampeão sul-americano, estou no Hall da Fama, tem alguma coisa eu devo ter para falar, né? Que ele não sabe, porque se ele soubesse, ele estaria sendo tudo isso que eu fui, porque ele não sabe fazer, não sabe aplicar, não sabe alguma coisa, mas deixa passar esta oportunidade que eu me ofereci graciosamente. Eu não quero cobrar, não cobro nada, nada quero fazer, não quero pegar time para treinar, não quero nem assistir o jogo, né? Vejo na televisão. Então, há uma atitude egocêntrica, né? De vaidade, de excesso de vaidade, em achar que ele está fazendo isso, aquilo, não está fazendo nada. Ele ainda não sabe de muitas das coisas que se podem fazer com uma equipe de basquetebol, coisas não só na parte de fundamentos do jogador, como na parte do conjunto da equipe e tal. Por exemplo, você está marcando, nunca se deixa passar o adversário por baixo da tabela, desestabiliza toda a marcação, né? Não se mexe em time que está ganhando, mas mexe sempre no que está perdendo. Então são coisas, coisinhas assim que você vai aprendendo através do tempo, né? E que você não aplica, e deixam passar essa oportunidade. Me parece que é falta de um raciocínio um pouco mais evoluído, né, por parte dessas pessoas,
em detrimento da sua própria equipe. Bom, Caio Silveira, por favor, é uma pergunta para o Maurinho. Só ainda nessa mesma questão, que eu acho que é importantíssima e ela tem que ser discutida aqui entre nós. São dois técnicos de basquete, né, que já dirigiram equipes e equipes importantes. E dois campeões, campeão brasileiro e campeão brasileiro. Não nem falar isso, porque isso é óbvio, né? São dois vencedores. Os técnicos de hoje, nem falar de massificação, mas falando categoria de base e categoria já de alto rendimento, no adulto e tal, eles estão somente preocupados com a macro-administração da equipe. Só. Eles não têm nada para dar na parte micro de corrigir um jogador, sabe, de corrigir uma equipe, defesa, ataque, e não estão preocupados com isso. Mas não há cobrança, e o basquete nosso cresce desse jeito, intuitivo. É que o atleta brasileiro é fantástico, né? É um atleta que intuitivamente ele pega as coisas, copiando. É assim, e sempre foi, né? Então eu acho muito triste isso também. Eu acho que o técnico, para pegar uma equipe relevante, ele deveria ter sido jogador. E não apenas um curioso. Principalmente a base, principalmente a base. Exatamente. Então eu teria mais coisas a passar. Mas, Amaury, equipes vencedoras, elas não são feitas apenas dos melhores jogadores, né? Participamos aqui de equipes vencedoras. No caso da geração de ouro do basquete brasileiro, a sua geração, a sua equipe, né, a sua seleção, em que momento que você percebeu que aquilo era uma coisa especial, até mesmo antes de vencer os mundiais e as conquistas, que aquilo tinha dado encaixe, as personalidades, os talentos de cada um, e falar um pouco de seus companheiros, que eu acho que isso a gente tem que estar... A geração mais nova gostaria muito de saber disso. Sem dúvida. Olha, durante mais de 10 anos, mais do que uma década, eu diria durante um período de 15 anos, né, surgiram no Brasil jogadores de categoria individual superior à média que havia no país. Com outro agregado, que eles se completavam, quer nas suas funções, quer no porte físico, né? E constituíram então um conjunto que foi muito bem aproveitado pelo Canelo, né? Que jogava com no máximo 8 jogadores, se tanto, né? Geralmente 7, 8 jogadores, e que disputavam e venceram, né? Esses títulos todos que eu acabei de dizer. Geralmente foi a geração de ouro. Tive grandes companheiros, quer dizer, a começar do Vlamir Marques, né? Vlamir Marques, né? Que eu considero o melhor jogador brasileiro, né? Que participou aqui no Brasil, o Vlamir. Perto dele, o Rosa Blanca. O Rosa Blanca era um fantástico, né? Um arremesso lá de fora, né? Com aquela plástica. Se tivesse 3 pontos na época, hein? Se tivesse 3 pontos, o Mão Santa, não sei não. Bom, mas nós tínhamos uma carência de estatura, né? Tanto é que no Mundial de 54 eu fui 5, fui pivô do time, né? Então eu tinha que marcar um cara de 2,10, 2,12, né? 1,90 m. É difícil, né? E dar um ataque, mas eu me virava, né? Quer dizer, o pivô que não é alto tem mais mobilidade, então dá para sair um pouquinho para fora, entra, dá para se virar. E acabei da seleção como armador, porque aí foi subindo a estatura e eu fiquei como armador. Bom, então aí vieram jogadores mais altos, o Edson, né? Edson Bispo, o Suca, né? Biratã, né? Aí depois veio o Valdemar, Menon, Edivar, Mosquito, Jatir, né? Jatir que até hoje eu elogio o jump shot do Jatir, que é o tiro que ele faz saltando, né? Que é perfeito, né? Um equilíbrio total Tem uma foto dele jampeando. E não era. Nossa, uma brasa mais ou menos lá por volta da cabeça do garrafão, um pouco para dentro, por ali e tal, é mortal, né? E o Menon, que é um grande jogador, Radvilas, puxa vida. Então tivemos grandes jogadores, né? Com os quais eu tive a honra de jogar, né? E com os quais eu me completei também, né?
não há jogador que ganhe sozinho, não é? Há um jogador que ganha junto com a sua equipe. E ele é parte fundamental disso tudo, cada um deles é. Bom, Amaury simplesmente foi melhor pivô de 54, né? Melhor ala de 59 e melhor armador de 63. Que sensacional. Quer dizer, em 3 mundiais, a figura foi e teve aí entre os 5 melhores do mundo. Para o Togo Renan Soares, do Canela, tem uma frase muito importante dele, de 79, no jornal Estado de São Paulo, que é assim: ninguém no Brasil pode ser comparado com Amaury Passos. Isso é do Canela, não é meu, tá lá, tá no jornal Estado de São Paulo, uma entrevista dele, que inclusive a gente colocou na revista Sexta, da VBESP. Amaury, de onde surgiu isso? Que pedigree veio isso aí? Pai, mãe? O meu primeiro ídolo, foi um jogador que chamava-se Bill Russell, né? William Felton Russell. Ele foi nada mais nada menos que o maior campeão da NBA de todos os tempos, é o que mais tem anéis. Ele tem 11 anéis. 2 desses anéis como jogador e técnico, né? Ele foi jogador e ao mesmo tempo ele era o técnico do Boston. Ele foi campeão olímpico nos Jogos de Melbourne e foi campeão universitário pelo São Francisco Dons 2 temporadas seguidas. E ele tem uma frase que para mim foi antológica e na qual eu me inspirei a vida inteira. Ele disse o seguinte, que logo que ele chegou na adolescência e começou a participar de competições de basquete, ele percebeu que o importante e fundamental era ganhar. Porque ser o melhor, aí é discutível, né? Aí entra a política, entra gosto, entra a verdade, entra não sei o que no meio, tá? Ele era bom, mas tinha isso, mas ganhar, vencer, não há nada que você possa fazer, objetar, o cara ganhou, esse é o campeão, ele ganhou. E depois ganhou de novo, aí ganhou outra vez, não dá para falar. O outro é segundo, esse é primeiro, o terceiro, quarto, quinto. Então, eu sempre que entrava na quadra, e o Canela era como eu também, eu entro na quadra, é para ganhar. Eu entro na quadra para jogar bem, não, mesmo jogando mal, é para ganhar. Ganhar jogando mal, ganhar jogando bem, se jogar bem, melhor ainda, tá? Joguei bem. Se eu não jogar bem, os outros jogarem bem, eu fiz jogar, quando eu colaborei, eu entrei para ganhar. Esse que é o fundamental. E assim é o que eu levei minha vida. Muito bem. Estamos recebendo esse fenômeno chamado Amaury Passos. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com mais perguntas e se divertir um pouquinho dessa história maravilhosa do esporte brasileiro. Voltamos já.